Olá, meu nome é Beatriz Helena Dias Rocha e sou bolsista do projeto de iniciação científica, cujo tema é Análise de forças fotoforéticas por ondas planas e aplicações em displays volumétricos, que contou com a colaboração da estudante de mestrado Ana Vitória Maia e da orientação do professor doutor Leonardo André Ambrosio. Nessa apresentação, iremos abordar os seguintes tópicos. Displays volumétricos de espaço livre não possuem barreira entre o observador e a imagem. Em displays volumétricos de aprisionamento óptico, a imagem é formada por meio de um aprisionamento de uma partícula através de uma armadilha óptica, que pode ser uma armadilha fotoforética, como é o caso motivador desse trabalho. Esse tipo de display já foi proposto. Um dos exemplos é o trabalho do professor Smalley e o seu grupo de eletroholografia. Assim, o objetivo principal desse trabalho é analisar o comportamento da força fotoforética. Dessa forma, faremos uma breve introdução a respeito das forças fotoforéticas. Quando partículas em regime aerossol são submetidas ao contato com um campo de radiação, estão sujeitas ao efeito de uma força óptica de origem térmica, chamada força fotoforética, que surge em razão do aquecimento da superfície da partícula não uniforme por um feixe de luz. A fotoforese pode ser negativa ou positiva. A fotoforese positiva geralmente ocorre em partículas que são altamente absorventes, ou seja, sua permissividade possui uma parte imaginária significativamente alta quando comparado com a sua parte real, indicando alta taxa de perda. A radiação que incide em um hemisfério da partícula é absorvida nessa região, resultando em uma transferência de momento em razão do aumento da energia térmica. A temperatura do hemisfério incidente fica maior que a do hemisfério sombreado e a partícula se movimenta afastando-se da fonte luminosa. Já na fotoforese negativa, que ocorre em partículas fracamente absorventes, a radiação que incide sobre um hemisfério é fracamente absorvida e penetra a partícula, que se movimenta em direção à fonte luminosa. Um parâmetro importante no cálculo das forças fotoforéticas é o chamado fator de simetria, que engloba toda a informação eletromagnética do problema. Matematicamente, a expressão para o fator de simetria é complexa e depende de parâmetros como índice de refração e tamanho da partícula. O importante aqui é que a força fotoforética é proporcional ao negativo do fator de assimetria, ou seja, a ocorrência da fotoforese positiva ou negativa é indicada pelo valor de J1. Assim, podemos estipular o sentido da força fotoforética a partir dessa grandeza e, por consequência, definir qual será a direção do movimento que a partícula realizará quando submetida a essa força. A fim de analisarmos o comportamento da força fotoforética atuante em uma partícula, foi feita a simulação do fator de assimetria. Nesse trabalho, o comportamento de três tipos diferentes de partícula foi estudado: partícula com índice de refração dielétrico, índice de refração negativo e partícula magnético-dielétrica. Nos gráficos 1 e 3, na partícula com menores perdas, a linha em azul, é possível observar que, conforme o tamanho vai aumentando, obtemos uma faixa mais larga de valores de parâmetros de tamanho x, em que o valor de J1 é positivo, implicando em fotoforese negativa, ou seja, a partícula será atraída à fonte. Na linha em vermelho, com perdas maiores, temos uma faixa menores de valores de x em que obtemos força atrativa. E no caso extremo, na linha em preto, onde o índice de refração é maior, a força sempre será de repulsão à fonte. Já no gráfico 2, com o índice de refração negativo, podemos perceber que todas as curvas têm uma pequena faixa de valores para a qual o valor de J1 é positivo. Porém, observamos que, sempre com o aumento das perdas, essa faixa de valores é cada vez menor. Dessa forma, podemos concluir que, quanto menor as perdas, maior a faixa de valores para a qual J1 é positivo, enquanto que para maiores perdas, a faixa de valores de tamanho de partícula para que observamos o J1 positivo é menor. E por fim, para perdas extremas, não temos um valor de parâmetro de tamanho que possa gerar um valor positivo de J1. Assim, notamos que menores tamanhos ópticos da partícula permitem a fotoforese negativa, ou seja, para que a partícula seja atraída à fonte. Concluímos também que, para qualquer tipo de partícula estudado, as perdas parecem diminuir significativamente a faixa de tamanho de partícula onde é possível obter fotoforese negativa. Dessa maneira, podemos descrever o movimento resultante da partícula, ou seja, se a partícula será atraída ou repelida à fonte, possibilitando aplicações que envolvem aprisionamento de partículas. As simulações realizadas a partir do formalismo geral estudado são de grande importância para os primeiros passos para a aplicação da teoria utilizando a generalização de mais tipos de feixes arbitrários, como feixes estruturados, como o feixe de Bessel. Além disso, possibilita aplicações de displays volumétricos de espaço livre, utilizando armadilhas fotoforéticas como o display de aprisionamento óptico citado anteriormente.